Homens, se você acorda de manhã e sente suas pernas pesadas como concreto, se seus pés ficam frios à noite, se seu coração bate mais forte apenas ao subir uma escada, ou se suas ereções, que antes vinham instantaneamente, agora desaparecem, enfraquecem ou somem completamente, ouça com atenção. Estes não são sinais aleatórios de envelhecimento, são avisos, alarmes silenciosos de que suas artérias estão se fechando. O fluxo sanguíneo está diminuindo e seu corpo está ficando sem tempo. Para muitos homens, o primeiro lugar onde a circulação colapsa não é o coração, não é o cérebro, mas o pênis. É por isso que sua ereção desaparece anos antes de um ataque cardíaco ocorrer. A cruel verdade é esta: a maioria dos homens é informada de que não há nada que possam fazer, exceto tomar pílulas ou aceitar a decadência. Mas e se a solução não for outra receita, não for cirurgia, não for injeções, mas algo chocantemente simples? E se apenas 2 gotas dos óleos naturais certos pudessem começar a limpar artérias endurecidas, afinar o sangue pegajoso, dissolver microcoágulos e restaurar o fluxo sanguíneo, mesmo em homens na casa dos 70 e 80 anos? E se os resultados pudessem começar em 24 horas? Meu nome é Dr. Joselin e hoje vou revelar os 8 óleos que podem transformar sua circulação e sua vida. Antes de irmos mais longe, se você acredita que todo homem merece respostas reais e soluções reais, leve um segundo para se inscrever e ativar as notificações. Eu crio esses vídeos para homens como você, que se recusam a desistir, e digite nos comentários se você está pronto para recuperar sua força. Agora vamos começar a parte poderosa, começando com o primeiro óleo que pode abrir suas artérias e restaurar o fluxo sanguíneo mais rápido do que você jamais imaginou. 8. Azeite de oliva extra virgem. Imagine isso por um momento. Um homem na casa dos 70 anos, sentado sozinho na beira da cama às segundas da manhã, olhando para suas pernas, esfregando as panturrilhas, porque parecem estar cheias de cimento molhado. Ele tenta se levantar, mas seus pés estão dormentos, como se não lhe pertencessem mais. E talvez, apenas talvez, ele hesita antes de voltar para a cama, porque sabe o que acontecerá a seguir. Ele vai se deitar ali ao lado da mulher que ama, querendo alcançá-la, querendo se sentir como ele mesmo novamente. Mas nada acontece, nenhuma resposta, nenhuma força, apenas silêncio. Não porque ele não queira, não porque não se importe, mas porque o sangue que antes corria pelo seu corpo como fogo agora se reduziu a um fluxo cansado e doloroso. Um dia ele acordou e percebeu que suas ereções, o símbolo de sua vitalidade, de sua masculinidade, de sua confiança, haviam desaparecido. E ninguém nunca o avisou que isso pareceria o fim de algo sagrado. A maioria dos homens se culpa. Eles acham que falharam, eles acham que é culpa deles. Eles pensam que isso significa que estão quebrados ou fracos. Mas a verdade é brutalmente simples. O problema não é o desejo, não é a masculinidade, não são os hormônios. O problema é a circulação. Quando as artérias se tornam rígidas, entupidas e inflamadas, quando a placa se acumula como ferrugem dentro de um cano velho, o pênis não recebe sangue suficiente para funcionar. Eções não têm a ver com idade, elas têm a ver com o fluxo sanguíneo. E uma vez que o fluxo sanguíneo desaparece, a vida perde a cor. É aqui que o azeite de oliva extra virgem se torna uma tábua de salvação. Não apenas um ingrediente de cozinha, mas uma poderosa ferramenta natural que mudou a vida de incontáveis homens. Rico em antioxidantes e gorduras que curam o coração, ele funciona como um limpador suave dentro das suas artérias, ajudando a remover o acúmulo pegajoso que estreita os vasos sanguíneos, alisando as paredes internas para que o sangue possa fluir livremente novamente. Ele protege contra a coagulação perigosa, apoia o óxido nítrico para que as artérias possam relaxar e se alargar e ajuda o sangue a chegar ao coração, às pernas e sim ao pênis. Muitos homens que começam a tomar apenas uma colher de sopa por dia descrevem uma transformação silenciosa que nunca esperavam. Pés que não se sentem mais congelados, pernas que não doem após caminhar, energia retornando após as refeições em vez de desmoronar, ereções matinais voltando como um velho amigo. Uma centelha de confiança que pensavam que nunca sentiriam novamente. O tipo de mudança que não se anuncia alto, mas sussurra: você ainda não acabou. Porque quando a circulação retorna, a esperança retorna. E quando o sangue se move com força novamente, o espírito de um homem volta com ele. Não é mágica, é biologia. É a natureza apoiando o corpo da maneira como foi projetado para funcionar. Tudo o que é necessário é consistência, uma colher todos os dias. E se isso é o que o oitavo óleo pode fazer, espere até ouvir sobre o próximo.
Ele tem o poder não apenas de acalmar a inflamação dentro das suas artérias, mas de reiniciar o fluxo sanguíneo tão rapidamente que alguns homens sentem a diferença quase imediatamente. 7. Óleo de abacate. Há um momento que muitos homens nunca falam, um momento que parece um soco no peito. Acontece no consultório do médico quando os resultados dos exames de sangue chegam. E o médico se senta, olha para o gráfico, faz uma pausa e diz em voz baixa: seus números não estão bons. Seu colesterol está alto, seus triglicerídeos estão subindo, suas artérias estão ficando mais rígidas. O médico não diz isso diretamente, mas você pode ouvir o que realmente está sendo dito. Você está ficando sem tempo. E naquele segundo, todos os momentos que você considerou garantidos voltam à sua mente. Correr com seus filhos, segurar a mão da sua esposa enquanto caminha na praia, sentir seu coração batendo forte dentro do peito, acordar com a força da manhã que fazia você se sentir vivo, poderoso, inabalável. De repente, você está sentado ali acenando educadamente enquanto por dentro está apavorado. Apavorado de perder o controle, apavorado de se tornar frágil, apavorado de ver a vida encolher ao seu redor, pedaço por pedaço. A maioria dos homens não teme a morte. O que eles temem é perder a capacidade de viver enquanto ainda estão vivos, perder sua independência, perder a intimidade, perder sua dignidade. Porque quando o fluxo sanguíneo diminui, tudo desacelera. Seu pensamento, sua força, sua energia, sua confiança. Você sente isso primeiro nas pernas, depois no peito e finalmente na sua masculinidade. E ainda assim, ninguém nunca diz aos homens que a inflamação é muitas vezes a verdadeira assassina. Não a idade, não o destino, mas o fogo silencioso queimando dentro das artérias, tornando o sangue mais espesso, os vasos mais apertados e o coração trabalhando mais para acompanhar. É aqui que o óleo de abacate se torna mais do que comida. Ele se torna um milagre silencioso, repleto de gorduras monoaturadas calmantes e poderosos antioxidantes como a vitamina E, age como uma mão suave dentro das artérias, reduzindo gentilmente a inflamação, acalmando as paredes internas e dando ao sangue o espaço e a liberdade para se mover novamente. Ele eleva o HDL, o colesterol bom que te protege, enquanto reduz o LDL e os triglicerídeos, as gorduras perigosas que entopem e endurecem seus vasos sanguíneos. Ele torna as plaquetas menos pegajosas, menos propensas a formar coágulos que roubam a respiração, roubam o movimento, roubam as ereções. Homens que começam a usar óleo de abacate frequentemente dizem coisas que não disseram em anos. Eles falam sobre se sentir mais leves após as refeições, em vez de inchados e exaustos. Eles falam sobre caminhar mais longe sem parar para recuperar o fôlego. Eles falam sobre o calor voltando para suas pernas e pés. E às vezes, quando têm coragem suficiente para dizer em voz alta, falam sobre a força retornando no quarto. Não porque se tornaram mais jovens da noite para o dia, mas porque a circulação voltou, porque a vida voltou. Não há nada mais poderoso do que o momento em que um homem percebe que não está acabado, que sua história não terminou, que ele ainda tem controle. 1 ou 2 colheres de sopa por dia, usadas para cozinhar, assar vegetais ou regadas sobre uma refeição simples, podem se tornar o ponto de virada, o momento em que a maré começa a mudar. 6. Óleo de semente de abóbora. Há um som que todo homem teme, embora a maioria nunca admita. É o som de seu próprio coração batendo forte demais dentro do peito à noite, deitado no escuro, olhando para o teto, sentindo cada batida como um sino de alerta, perguntando-se se está à noite em que algo quebra. Ele coloca a mão sobre o coração, tentando estabilizar o ritmo, tentando respirar devagar, tentando se convencer de que está tudo bem. Mas ele sabe que algo está errado. Sua pressão arterial está subindo, seu peito se sente apertado depois de subir um lance de escadas. Suas pernas incham à noite e doem quando ele fica em pé. Ele se senta na beira da cama e massageia as panturrilhas, esperando que o peso desapareça, esperando que amanhã seja diferente. Mas a verdade se instala nele como um peso. O corpo dele está mudando e ele não se sente mais no controle, nem de sua força, nem de sua energia e certamente não de seu fluxo sanguíneo. E então, nos momentos mais privados, a realidade se torna impossível de ignorar. O sangue que antes fluía pelo seu corpo com força luta para se mover. Essões que antes chegavam sem esforço, agora desaparecem sem aviso. O corpo que antes se sentia imparável, agora se sente frágil. É uma espécie de luto para a qual ninguém prepara os homens. Uma perda silenciosa que rouba a confiança, rouba a alegria e rouba a identidade. Mas o que a maioria dos homens nunca aprende é que o coração não é um inimigo.
As artérias não estão quebradas além do reparo. O problema é a pressão. Pressão alta que força o sangue a passar por vasos estreitos e rígidos até que eles se quebrem sob a tensão. E escondido profundamente na natureza está um resgate silencioso. Óleo de semente de abóbora. Escuro, rico e carregado de magnésio, zinco e poderosos antioxidantes que agem como uma mão suave e constante, relaxando as artérias para que o coração não precise lutar tanto. Foi demonstrado que reduz a pressão arterial de forma suave, mais significativa. Amolece as paredes arteriais endurecidas e apoia o óxido nítrico, o sinal químico que diz aos vasos sanguíneos para se abrirem amplamente e deixarem a vida fluir livremente novamente. Homens que começam a usar óleo de semente de abóbora muitas vezes descrevem a mudança não como um raio, mas como um nascer do sol. Um dia eles notam que suas pernas se sentem mais leves. No outro dia percebem que caminharam mais longe sem parar. A pressão em seu peito diminui, eles dormem mais tranquilamente, a pressão arterial matinal lê mais baixa e silenciosamente, de forma inesperada. As ereções começam a retornar com mais força, mais calor, mais presença, não porque se tornaram mais jovens, mas porque o fluxo sanguíneo finalmente teve espaço para se mover novamente. Uma colher de sopa por dia regada sobre uma salada ou sopa pode ser o momento em que um homem para de afundar e começa a subir. 5. Óleo de gergelim. Há um momento que muitos homens nunca esquecem. Acontece quando eles estão de pé no chuveiro e de repente sentem uma cãibra aguda e ardente tomar sua panturrilha como um aperto de vício, forçando-os a agarrar a parede apenas para se manterem em pé. A dor é tão intensa que rouba a respiração. Eles esperam que passe com a água correndo sobre suas costas, o coração disparado, se perguntando se isso é apenas mais uma cãibra ou sinal de alerta de algo muito pior. Mais tarde, naquela noite, eles se deitam na cama e pressionam os dedos contra suas pernas inferiores, sentindo a rigidez sobre a pele, sentindo o pulso desacelerar e enfraquecer sob dedos, se perguntando como algo que antes era tão forte poderia se desfazer tão rapidamente. E então, nos momentos mais privados, a verdade atinge mais forte do que a câmara jamais fez. Ereções não chegam mais com força e, quando chegam, desaparecem como um fósforo apagado pelo vento. Mas o que a maioria dos homens nunca ouve é que grande parte desse sofrimento vem do estresse oxidativo, a ferrugem interna lenta que danifica as artérias, endurece as paredes dos vasos e transforma o fluxo sanguíneo suave e saudável em atrito e luta. E é aqui que o óleo de gergelim se torna um milagre silencioso. Carregado com compostos naturais chamados lignanas, ele protege os vasos sanguíneos dos danos oxidativos. Ele apoia níveis saudáveis de óxido nítrico para que as artérias possam se abrir amplamente e permitir que o sangue flua em vez de rastejar. Reduz a adesividade das plaquetas, tornando o sangue mais suave, menos propenso à coagulação, menos perigoso e ajuda a amolecer as artérias rígidas, não temporariamente, mas consistentemente, dia após dia. Homens que começam a tomar óleo de gergelim frequentemente descrevem algo notável. As caras que antes os acordavam do sono começam a desaparecer. As pernas se sentem mais leves ao caminhar, os pés se sentem mais quentes, a respiração se aprofunda e lentamente, inesperadamente, a intimidade muda. As ereções se tornam mais plenas, mais fortes, mais confiáveis. Não porque encontraram uma pílula secreta, mas porque a circulação voltou como água, fluindo livremente após a quebra de uma represa. Uma colher de sopa sobre vegetais, sobre sopas, sobre grãos quentes, pode se tornar o ato simples que transforma o medo de volta em confiança. 4. Óleo de amêndoas. Há uma história que ouço de homens o tempo todo e ela começa da mesma forma. Um homem vai amarrar os sapatos pela manhã, inclinando-se para a frente, como fez milhares de vezes sem pensar. Mas desta vez algo diferente acontece. Uma onda súbita de tontura o atinge. O quarto empina. Sua visão fica embaçada por um segundo. Ele congela, as mãos segurando os joelhos, o coração acelerado, tentando se estabilizar antes de cair. Ele ri disso. Diz a si mesmo que apenas se levantou rápido demais. Mas lá dentro o medo o invade, porque ele sabe que aquela sensação não era normal. Era o sinal de alerta de que o sangue não consegue chegar ao cérebro rápido o suficiente. Sangue que se move como um xarope lento em vez de uma corrente forte. Sangue espesso e lutando através de artérias estreitas e entupidas. E quando ele tenta ser íntimo, se vê buscando uma força que simplesmente não vem. Ele olha para baixo, esperando, esperando, mas nada acontece. A decepção em seu próprio peito parece mais pesada do que a tontura jamais foi, porque perder ereções não se trata de sexo. Não, realmente.
Trata-se de identidade, trata-se de dignidade. Trata-se de acordar e sentir-se como você mesmo. O que a maioria dos homens nunca percebe é que o sangue espesso e pegajoso é muitas vezes a verdadeira razão pela qual as ereções falham. Quando o sangue se torna muito pesado, muito lento, muito cheio de gorduras e resíduos inflamatórios, ele não pode fluir para o pênis com força, não pode encher as câmaras, não pode gerar pressão, não pode manter a firmeza e é aí que o óleo de amêndoa se torna poderoso. Mico em vitamina e gorduras saudáveis para o coração funciona como lubrificante dentro das artérias, reduzindo a espessura do sangue, diminuindo suavemente o perigoso colesterol LDL que entope as paredes dos vasos e acalmando a inflamação que desencadeia a formação de coágulos. Homens que começam a usar óleo de amêndoa frequentemente descrevem mudanças que nunca esperavam. Suas cabeças se sentem mais claras, sua visão mais nítida. A névoa se dissipa de suas mentes, sua energia aumenta, respiram mais facilmente, sua pele se sente mais quente. Seu batimento cardíaco se torna mais estável e silenciosamente. Em um momento que eles nunca esquecerão, as ereções retornam mais fortes, mais plenas, mais estáveis, como se o corpo de repente se lembrasse de como estar vivo novamente. Uma colher de chá pela manhã ou à noite, misturada ao leite morno ou regada sobre aveia, tornou-se uma tábua de salvação para incontáveis homens que acreditavam ter ficado sem opções. 3. Óleo de semente preta. Há um momento que muitos homens rezam para que nunca aconteça. É o momento em que ele olha para o espelho e quase não reconhece o homem que o encara. Seus ombros caídos, seus olhos cansados, sua pele pálida, a faísca que uma vez o definiu desapareceu. Ele levanta o queixo tentando ver a força que uma vez carregou com orgulho, mas em vez disso vê o peso do cansaço, a tensão de lutar contra um corpo que não escuta mais. E então seus olhos se deslocam para baixo, para o único lugar que ele deseja que ainda responda a ele, que ainda se levante com poder, que ainda prove que ele está vivo. Mas nada acontece. E o silêncio entre o que ele lembra e o que agora vive é quase insuportável. Ele se lembra do homem mais jovem dentro dele, que se sentia imparável, que acordava todas as manhãs pronto para enfrentar o mundo, cujo pulso era forte e confiante, cujo corpo respondia instantaneamente com paixão e fogo. Esse homem parece distante agora, separado por anos de estresse, inflamação, pressão e o lento estreitamento das artérias. Mas o que a maioria dos homens nunca ouve é que o corpo não está desistindo. Ele está lutando. Está inflamado, lutando, queimando dentro dos vasos sanguíneos, tentando desesperadamente empurrar contra o sangue espesso e pegajoso que não consegue se mover com força. Esse fogo deve ser acalmado antes que o sangue possa fluir como antes. E é aqui que o óleo de semente negra se torna extraordinário, rico em um composto chamado timoquinona. Ele age como um extintor de incêndio dentro das suas artérias, resfriando a inflamação que causa o estreitamento dos vasos e a solidificação do sangue. Ele apoia o óxido nítrico, permitindo que as artérias relaxem e se abram para que o sangue possa fluir com poder. Foi demonstrado que ele eleva suavemente os níveis de testosterona, proporcionando a força e a vitalidade que os homens sentem escorregando para longe. Ele ajuda a reduzir o acúmulo de placas e suaviza o sangue para que ele possa alcançar cada parte do corpo, incluindo as artérias menores e mais importantes dentro do pênis. Homens que tomam óleo de semente negra descrevem algo notável. O peito dele se solta, a respiração dele se aprofunda, a energia retorna, o humor dele se eleva. Eles acordam com a força matinal que não viam há anos e sentem uma onda quente de sangue que os lembra de que ainda são homens, ainda estão vivos, ainda são capazes. Uma colher de chá por dia pode parecer como reacender uma chama que nunca deveria ter se apagado. 2. Óleo de semente de romã. Há um momento que pode quebrar um homem de maneiras que nada mais pode. Acontece quando ele está em pé na frente da pia, escovando os dentes e de repente seu nariz começa a sangrar sem aviso. Não uma gota pequena, mas um fluxo constante que o força a pegar uma toalha, inclinar-se para a frente e esperar impotente que pare. Seu coração dispara, suas mãos tremem. Ele se sente tonto enquanto o sangue boteja na pia. E nesse momento, olhando para a água vermelha girando no ralo, ele entende algo que tentou evitar por anos. Sua pressão arterial está fora de controle, suas artérias estão sob pressão. Seu corpo está falhando silenciosamente. Depois que a hemorragia para, ele se senta, sentindo uma onda de exaustão passar por ele. Ele se lembra do homem que costumava ser. O homem que trabalhava longas horas, carregava cargas pesadas, levantava seus filhos no ar sem pensar duas vezes e amava sua esposa com a força e confiança de um guerreiro.
Agora ele se sente como um espectador dentro de sua própria pele. A maioria dos homens pensa que ereções fracas significam um problema com a testosterona, mas essa não é a verdade. As ereções diminuem porque as artérias que as alimentam são muito estreitas, muito rígidas, muito danificadas para fornecer o aumento de sangue necessário para criar firmeza. Quando a pressão dentro dos vasos sobe muito, o corpo está lutando para sobreviver, não para performar. É aqui que o óleo de semente de romã se torna algo extraordinário. Ele contém poderosos antioxidantes que agem como uma inundação de limpeza, eliminando a lama endurecida que gruda nas paredes das artérias. Ele aumenta o óxido nítrico, relaxando e alargando os vasos sanguíneos para que o sangue possa fluir com força. Ele quebra o estresse oxidativo prejudicial que envelhece as artérias, restaurando a elasticidade, o calor e a potência. Facilita o trabalho do coração, envia sangue para onde um homem mais precisa e para muitos homens traz de volta algo que acreditavam ter perdido para sempre. A súbita onda de calor, pressão e plenitude que sinaliza o retorno de uma ereção real. Homens que tomam óleo de semente de romã descrevem sentir-se mais vivos, mais despertos, mais conectados ao seu corpo. Seus rostos recuperam cor, suas mãos ficam mais quentes, eles andam com mais confiança. O quarto se torna novamente um lugar de esperança, um óleo de linhaça. Há um momento que impacta mais do que qualquer diagnóstico ou aviso. É o momento em que um homem se encontra na sala de emergência. Não por causa de um acidente, não por causa de uma queda, mas porque seu braço esquerdo de repente se sente fraco e pesado, e sua fala treme por um breve momento. Os médicos correm ao seu redor, máquinas apitam urgentemente e ele é instruído a ficar parado e expirar devagar. Eles verificam seu coração, sua pressão arterial, seu oxigênio e então o médico se vira e diz: Você teve sorte. Poderia ter sido um coágulo. Essas palavras pairam no ar como um raio, um coágulo, algo tão pequeno que não pode ser visto a olho nu, mas poderoso o suficiente para roubar tudo em um instante. E naquele momento, deitado sob as brilhantes luzes do hospital, ele percebe algo doloroso. Ele tem vivido em tempo emprestado. O que a maioria dos homens não sabe é que coágulos sanguíneos e artérias bloqueadas não são apenas eventos aleatórios. Eles se acumulam silenciosamente e lentamente por anos. O sangue engrossa, a placa se endurece, as artérias se tornam rígidas e então um dia tudo para. É por isso que o óleo de linhaça está aqui no topo desta lista. É uma das fontes naturais mais poderosas de ômega 3 na Terra. O nutriente que afina o sangue espesso, reduz a formação de coágulos perigosos e derrete a inflamação de dentro para fora. Ele suaviza o sangue, permitindo que ele deslize em vez de lutar. Ajuda a dissolver as plaquetas pegajosas que se agrupam e bloqueiam a circulação. Amoce as artérias endurecidas para que o sangue possa fluir para o coração, o cérebro, as pernas e sim o pênis. Apoia o óxido nítrico, o principal químico que controla as ereções. Pode reduzir a placa em até 40% em alguns modelos de pesquisa, transformando a paisagem interna das artérias, como abrir uma porta trancada para a luz. Homens que começam a tomar óleo de linhaça falam sobre mudanças que se sentem como um renascimento. Calor retornando a pés frios, pressão aliviando do peito, cor retornando ao rosto, confiança retornando à mente e intimidade retornando em ondas silenciosas e poderosas. Ereções mais plenas, mais fortes e de maior duração que se sentem como a vida voltando. Uma colher de sopa por dia, crua e consistente, mudou a vida de homens que acreditavam que seus melhores dias haviam passado. Nunca é tarde demais para restaurar a circulação. Nunca é tarde demais para recuperar a força. Nunca é tarde demais para se erguer novamente. Conclusão: nos momentos silenciosos da vida, quando a casa fica em silêncio, quando a televisão está desligada e o mundo finalmente pausa, um homem fica sozinho com seus pensamentos e nesses momentos ele começa a se fazer as perguntas que nunca diz em voz alta: quanto tempo me resta? Meu corpo continuará falhando peça por peça? Passarei o resto da minha vida assistindo o mundo encolher? Minha força se esvaindo, minha energia desaparecendo, minha confiança escorregando entre meus dedos. Vou perder a capacidade de amar a mulher que esteve ao meu lado por décadas. Essas perguntas não são ditas, mas ecoam dentro da mente como trovões rolando em um céu vazio. Todo homem as sente eventualmente, mas poucos admitem isso. A verdade é esta: envelhecer não é o inimigo. A circulação fraca e as artérias bloqueadas são a inflamação. Os coágulos silenciosos são a lenta sufocação do fluxo sanguíneo. É o que rouba a vitalidade, rouba a independência, rouba a paixão e rouba o fogo que faz um homem se sentir vivo.